A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a você que nos acompanha também na transmissão nesta noite, eu quero convidar você que pode pegar a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, eu quero falar com você nessa noite, meditar na palavra de Deus. Estamos na série Raízes e Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. O texto da palavra de Deus diz aqui em Marcos capítulo 4: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos começando aqui essa série sobre raízes, e me veio à mente esse texto que eu acabei de ler com vocês, onde Jesus vai fazer uma comparação. A parábola, ela é usada para ensinar verdades espirituais de uma forma simples. E Jesus, usando a parábola do semeador, ele vai nos ensinar uma coisa de grande importância. Haja vista, já quero colocar aqui, que o problema não está na semente, porque a semente é boa. O problema não está no semeador, mas a questão está no solo onde a semente cai. O que Jesus está querendo nos ensinar é que, dependendo de como eu recebo, dependendo de como eu aceito a palavra, eu vou frutificar ou não. A questão aqui não é Jesus, porque ele é o semeador. A questão aqui não é a semente, porque a semente é a palavra. A questão é como eu e você estamos quando recebemos essa palavra. Que causa, que transformação essa semente vai ter dentro do nosso coração. Nós estamos falando de raízes. Então eu só posso frutificar, uma semente só pode realmente frutificar quando ela encontra um terreno propício para ela frutificar. E dentro de todos os versículos que você leu comigo, o que me chama a atenção, você vai poder também ainda observar no versículo 13 até o 20, que Jesus explica a parábola que ele contou. E ele vai dizer aqui no versículo de número 13, ele vai dizer: Não percebei esta parábola? Como pois entendereis as outras parábolas? Ou seja, se vocês não entenderem essa, as outras também vocês não compreenderão. Ou seja, essa parábola, ela é principal para o entendimento espiritual. E aí no verso 14, olha só, Jesus explica a parábola dizendo assim: O que semeia, semeia o que? A palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Se tem alguém que não quer que você frutifique, é o diabo. Se tem alguém que não quer que você cresça, é o diabo. Então, enquanto a palavra é ministrada, enquanto o ensino é ministrado, enquanto a palavra é pregada, o inimigo da nossa alma fica também tentando nos distrair, fica tentando tirar da nossa mente a palavra que está sendo semeada. Por isso que às vezes num culto, numa reunião, há uma tendência muitas vezes das pessoas ficarem tão preocupadas, pastor Emerson, com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e perde o teor da palavra. Sabe o que é isso? É o inimigo tentando tirar de você a palavra.
Então quando você está num culto, sabe o que tem que fazer? Desliga-se de tudo. Se for possível, até fala para a pessoa do lado assim: ó, não fala comigo agora, porque eu preciso concentrar minha cabeça na palavra, porque senão o inimigo aproveita das distrações para roubar de você a palavra. Aí Jesus continua contando aqui, explicando. Olha o verso de número 16, ele vai dizendo: e da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas olha o 17: mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, tem pessoas, querido, que até recebem a palavra, ele até fica feliz, fica alegre, a princípio parece o seguinte: olha, rompeu, mas não teve profundidade, porque essa semente ela não alcançou a profundidade do nosso coração. E quando a semente não atinge a profundidade do coração, ela também não vai surtir efeito. Uma coisa é a palavra estar na cabeça, outra coisa é ela descer ao coração. A palavra não tem que estar só na cabeça, ela tem que descer no nosso coração, ela tem que encontrar profundidade, porque é aí que vem um problema. Para mim poder ter uma vida cristã autêntica, eu preciso permitir que a palavra não fique só na minha cabeça, mas ela penetre no meu coração e crie raízes. É isso que o salmista Davi vai dizer: escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Porque se a palavra não for internalizada em você, qualquer problema que você sofra tira você do caminho de Deus. Aleluia, Jesus. O que faz você ter solidez, que nem, por exemplo, estamos passando agora um momento muito terrível, que é essa pandemia. Mas entenda uma coisa, o que eu vou dizer agora, por favor, entenda, você precisa ter maturidade para ouvir isso. A pandemia não trouxe novos crentes, a pandemia revelou quem era e quem não era. Porque quem está sólido na palavra não deixa Jesus. Quem está sólido na palavra não deixa de congregar, não deixa de exaltar Deus, não deixa de contribuir. Ou seja, querido, crente que é crente, firmado na palavra, que tem raiz na palavra, tribulação não para ele, doença não para ele, nada para ele. Então entenda, você pode até estar na tua casa lá: pastor, eu estou aqui em casa, estou doente. Mas uma coisa é você estar fisicamente em casa, mas o teu coração está com Deus, a tua alma está com Deus, o teu espírito está com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra está dentro de você e criou raiz. Aleluia. Eu recordo que eu me lembro de uma visita que eu fiz com um irmão, já bem idoso, e ele estava sofrendo de mal de Alzheimer. Ele já não conhecia muito mais a esposa, não se lembrava muito dos filhos, raramente ele lembrava dos filhos. Mas tinha uma coisa bonita que acontecia na casa daquele irmão, sabe o que é? De todo mundo, pastor Hermes, ele se esquecia, mas quando você citava um texto bíblico, ele completava. Ele não lembrava da esposa direito, não lembrava dos filhos. Você fala assim: irmãozinho, o senhor é o pastor, e ele: nada me faltará. Ele nunca esqueceu da Bíblia, porque está tão dentro. Quando a Bíblia está enraizada em você, nada faz você esquecer. Por isso está dizendo o seguinte: você quer ter vitória? Não deixe a semente no solo superficial, permita que a semente crie o que? Raiz. Porque o próprio Jesus está dizendo aqui, ó, a semente que está sobre os pedregais, aparentemente parece que ficou bonito, mas na hora da tribulação, o sol quente, quando o sol vem, queima a raiz, porque está superficial, e a planta morre. Me faz lembrar, sabe do que? De alguns homens e mulheres da Bíblia. Eu vou usar aqui um exemplo bem raro, que está no Antigo Testamento, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Quando você vê, por exemplo, a vida de Daniel, que foi um profeta, mas Daniel tem um diferencial. Qual o diferencial, pastor? Daniel, ele foi um homem poderoso, porque ele criou o que? Raiz. A palavra de Deus em Daniel não era algo superficial, era algo profundo. E se você já leu a história de Daniel, se não leu, que você está nos assistindo nessa noite, se você ainda não leu, leia o livro do profeta Daniel, e você vai encontrar o que? Um homem que a princípio foi levado cativo para uma terra distante. Chegando lá, teve o seu nome trocado. Chegando lá, foi submetido a costumes contrários ao que ele conhecia, mas nada disso mudou Daniel. Daniel teve o nome trocado, mas ele não trocou Deus. Daniel estava numa cultura diferente, mas ele continuou adorando a Deus, mesmo com tudo que estava em volta dele. Sabe o que a Bíblia diz? Daniel assentou no coração não se contaminar. Sabe o que é isso? Quando você tem raiz, nada tira Deus de você. Aleluia. E se você pegar a trajetória de Daniel,
Se você acompanhar toda a trajetória de Daniel, vai ter vários episódios na vida dele. Um deles é esse, quando ele diz assim: olha, eu não vou me contaminar. E juntamente com ele tinha 3 hebreus, 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Todos eles falaram: sabe uma coisa? Nós não vamos contaminar. E aí vem uma coisa importante. Daniel chega para o eunuco e diz: eunuco, é o seguinte, faz um teste com a gente de 10 dias. Olha que interessante, gente. Crente que tem raiz não tem medo de ser testado. Aleluia. Crente que tem raiz passa pela prova. Até tem um louvor, né, do Lázaro que já faleceu. Não esse Lázaro recente, mas o cantor Lázaro. Ele diz assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque crente que tem raiz, querido, ele não tem medo de ser provado. E a Bíblia diz que por 10 dias o eunuco provou Daniel e seus amigos. Sabe o que acontece depois de 10 dias? Eles estavam melhores de aparência do que os outros. Sabe por quê? Quem tem raiz, querido, quanto mais a tribulação chega, melhor ele fica. Aleluia. Se você observar o texto bíblico de Daniel, continuar a leitura, você vai encontrar outros episódios. Um deles, Daniel era um homem que orava. Porque crente que tem raiz, querido, não perde comunhão com Deus. Pode perceber, crente que tem raiz, está calor, ele ora. Está frio, ora também. Está chovendo, ele ora. Está nevando, ele ora. Crente que tem raiz não tem hora, não tem momento. Me faz lembrar até um louvor, né, do Marcelo Dias e Fabiano, me parece. Eu gosto desse hino porque é um hino que fala sobre a vida do crente fiel, que tem raiz, né? Ele diz assim: pode amarrar meus pés, que eu louvo com as mãos. Pode amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. E se me tirar a voz, eu ainda vou louvar, porque a vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Aleluia. Ou seja, quem tem raiz, querido, não se remove daquilo que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que Daniel orava, sabe quantas vezes? 3 vezes. Ele abria a sua janela para a banda de Jerusalém e começava a orar. E a Bíblia vai dizer que algumas pessoas queriam pegar Daniel. Algumas pessoas queriam prejudicar Daniel. Então fizeram lá um acordo com o rei. O rei, olha, faz um decreto aí que por um espaço de 30 dias ninguém pode fazer petição a nenhum outro homem a não ser a ti. E quem fizer isso vai ser penalizado. E Daniel soube disso. E quando Daniel soube disso, sabe o que ele fez? Ele não fez isso não, ó. Deus, dá aí 30 dias para mim de descanso, depois eu volto. Não, Daniel não fez isso. Sabe o que? Quem tem raiz, querido, não fica acovardado diante das ameaças do inimigo. Eu estou profetizando para famílias aqui nessa noite. Estou profetizando para você que está nos assistindo. Não fique com medo do ataque do inimigo. Entenda uma coisa: quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te deu graça foi Deus. Então, Senhor, enquanto você vai persistindo, eu vou te dando vitória. É isso. E Daniel, o que Daniel fez? Quando ele soube do decreto, a primeira coisa que ele fez: subiu no quarto, abriu a janela e foi orar. Mas ele foi penalizado, pastor? Foi, mas foi orar. Daqui a pouco ele está lá. Vai ser jogado aonde? Numa cova, junto com leões. Querido, entenda uma coisa: leão não brinca em serviço. Mas quem também ora, não brinca em serviço. Aleluia. O Deus de quem ora também não brinca em serviço. Daniel está lá na cova dos leões. O rei ficou preocupado durante a noite, durante a madrugada, porque o rei gostava de Daniel. O rei sabia: esse rapaz é um rapaz diferenciado, é um homem íntegro. De manhãzinho o rei foi lá todo preocupado, pensando que Daniel ia estar morto. Quando ele abre ali aquele buraco, aquela tampa, remove aquela pedra e ele grita, lá do fundo ele ouve a voz de Daniel. Sabe o que Deus está dizendo? Ó rei, eu estou aqui. Moral da história: eu tenho raiz. E outra coisa, Daniel não foi para a cova do leão assim não. Deus, seguinte, ó, se o Senhor me livrar, eu te louvo. Não, quem tem raiz, louva de qualquer jeito. Aleluia. Ou seja, crente que está enraizado em Deus, se Deus der, ele louva. E se Deus não der, continua louvando. Crente que tem raiz, se a porta está aberta do emprego, ele louva. E se for desempregado, continua louvando. Crente que tem raiz não negocia com Deus adoração. Gente que tem raiz com Deus não negocia adoração. Adoração com Deus não se negocia, se entrega. Eu não estou aqui negociando adoração, eu venho entregar minha adoração, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é bendito, Ele é poderoso.
Ou seja, vivendo ou morrendo, Deus é Deus. Aleluia. Então é assim que vive alguém que tem raiz. Então nessa série de mensagens que você vai ter com a gente aqui às quartas-feiras com o pastor Emerson, Deus está querendo o quê? Sabe o quê? Fortalecer a sua fé. Deus está querendo o quê? Fortalecer você no momento de crise. Se tem um momento que você precisa cada vez mais permitir que a palavra penetre em você e crie raízes, é em momentos de crise. Vou até dizer uma coisa, vou até melhorar essa frase. Você não tem que firmar raízes na hora da crise. Você firma raízes para que quando a crise vier, você está firme. Já viu algumas árvores, que eu não vou mencionar o nome de todos aqui, mas existem árvores interessantes. Existem árvores que você, a princípio, você olha ela assim e você não dá nada, porque a princípio ela está crescendo um pouquinho, ela demora para crescer, ela demora, se desenvolver. Mas sabe o que acontece? Não é que ela não está desenvolvendo, é que nos primeiros anos daquela árvore, em vez de ela estar crescendo para cima, ela está criando o quê? Raiz. E raiz ninguém vê. Tem coisas que ninguém está vendo na tua vida, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Existem situações que você passa e ninguém olha. Vou até dizer assim, parece que ninguém está olhando para mim, pastor. É verdade, porque a sua raiz está sendo aprofundada. Raiz é aprofundada no secreto. Aleluia. Por isso Jesus disse, quando você orar, vai no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará. Ou seja, não se preocupe, a visibilidade sua não está muito boa, mas para baixo Deus está te fortalecendo. Deus está firmando as suas raízes. Deus está concedendo para você graça. Aleluia. Deus está concedendo para você vitória. Tem choro que ninguém vê, mas Deus vê. Tem oração que ninguém está vendo, mas Deus vê. Por isso que o pastor Emerson fez a leitura: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Aleluia. Percebeu? Jeremias 17 tem um paralelo com o Salmo 1. Você pode perceber. Jeremias 17, o texto que o pastor Emerson leu no início aqui, e o Salmo 1 tem um paralelo. É a diferença do justo para o ímpio. Porque crente que tem raiz, ele não só, a raiz dele não é só aprofundada, mas recebe o que? Nutrição. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o que o salmista diz: é como árvore plantada junto a ribeiros. Ou seja, a raiz está sendo nutrida toda hora. Água. A água é a palavra. Aleluia. Quanto mais você cria raiz na palavra de Deus, mais nutrido espiritual você fica. A tribulação vem, dificuldade vem. Mas por que essa árvore não cai? Porque ela tem raiz. Aleluia. Ela é solidificada na presença de Deus. Por isso Jesus está dizendo assim, a semente que caiu em pedregais, a princípio ela foi até viçosa, mas vindo o sol, ela perde o seu vigor. Por quê? Porque não criou raiz. Nessa noite, no início dessa série, o que Deus está fazendo aqui hoje é o quê? Prepare-se para firmar as suas raízes. Aleluia. Prepare-se para fortalecer as suas raízes. Você tem que fazer, sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Comece a concentrar o quê? Não se concentre no que as pessoas estão vendo, se concentre no secreto. Firma as tuas raízes. Ah, pastor, eu já orava, ora mais. Ah, eu já jejuava, jejua mais. Ou seja, vai aprofundando a raiz. Vai permitindo o Espírito Santo trabalhar na tua vida, vai permitindo coisas melhores acontecer. E eu tenho certeza, e o que eu vou dizer agora, querido, não é para desanimar você não. Pastor, eu vou aprofundar a raiz, o que vai acontecer? A tribulação vai chegar. Pastor, que palavra é essa? É verdade. Como é que uma árvore prova que ela é boa? Só depois que vem um vento. Não é assim? Para a árvore provar que ela é boa, tem que vir o quê? O vento. Aí o vento vem, bate nela, né? É igual o pessoal fala da palmeira, né? O vento vem, ela vai envergando. Aí depois que o vento passa, o que acontece com a árvore? Mas por que ela volta? Por causa da raiz. Sabe o que vai acontecer? Quando o vento chegar, o nome do Senhor será glorificado. Sabe por quê? As pessoas vão ver: nossa, aquele irmão está recebendo tanto vento e não cai. Olha aquele irmão, olha o vento que ela está passando, ela não quebra. O que acontece com ele e com ela? É porque eles têm raiz na presença do Senhor. E o problema chegou,
Mas ao mesmo tempo que o problema chegou, a vitória também chegou. Olha que interessante. Jesus vai falar agora no verso 18: e outros são os que recebem a semente entre espinhos. Olha só, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, tem gente que está ouvindo a palavra, mas a palavra está sendo sufocada por outras coisas. Ela permite que outras coisas atrapalhem o quê? A germinação da palavra. E com isso não cria o quê? Uma semente abençoada e não produz o fruto necessário. Por isso que Jesus disse o seguinte: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso por nada, porque olha só, dá uma olhadinha. Aí eu gosto muito da forma como Jesus trabalha, pastor Hermes. Jesus fala assim: sabe de uma coisa? Observe a natureza, olha as aves do céu. Se eu cuido delas, quanto mais de vocês. Ou seja, não permita que a ansiedade sufoque o quê? A palavra. Não permita que a ansiedade tire você a graça e a liberdade de crescer. Não permita que a ansiedade tire de você a alegria. Eu disse uma coisa esses dias na rede social, um tempo atrás, eu quero repetir aqui porque é propício. Já viu que dentro de um carro você tem o que? Dentro do carro, você olhando para frente, você tem toda a sua visão ampla, né? O para-brisa ali, tudo grandão. E em cima, no meio, tem o que? O retrovisor. Já percebeu que o retrovisor é menor do que... Por que o retrovisor é menor? Porque, querido, o que está na frente é maior, ou seja, olha para frente. Aquele ali é só um indicativo. O retrovisor é um indicativo de que você já passou. E o para-brisa, mostrando para onde você está indo. Aleluia. Pare de ficar olhando para trás. Se olhar para trás fosse importante, o retrovisor seria maior do que o para-brisa. Ele é menor, sabe por quê? Para você não ficar olhando muito nele, é só indicativo. É mostrar o seguinte: está vendo lá atrás? Eu venci. E para frente, vou continuar vencendo. Aleluia. Deus está dizendo o seguinte: ó, não permita que as coisas sufoquem a palavra que está sendo ministrada. Enquanto eu estou ministrando aqui, não se engane não. Enquanto eu estou ministrando aqui, o diabo está trabalhando para que essa palavra não frutifique. Mas pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu expulso da sua mente toda distração, porque essa palavra vai entrar no teu coração e ela vai frutificar. Aleluia. Ela vai surtir o que? Efeito. Então permita a palavra frutificar. Mas para isso o que? Não permita que as coisas em volta da sua vida sufoquem. Aí você pode dizer assim: pastor, quer dizer então que eu não tenho que me preocupar com nada? Não é isso que a Bíblia está dizendo. As suas preocupações diárias são comuns. Então você não pode deixar que essas preocupações roubem a palavra do seu coração. E quando eu falo isso, eu lembro de algo que eu escrevi hoje. Eu estava escrevendo algo veio no meu coração, e eu escrevi hoje algo para agradecer a vida de amigos, porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Essa mania a pessoa pensa: não, eu me viro. Não, querido. Por isso que Deus nos colocou no mundo, porque pessoas precisam de pessoas. E eu escrevi o seguinte: tudo vai depender de onde você joga o seu problema. Sabe por que às vezes os problemas sufocam a palavra? Porque a gente joga os nossos problemas no lugar errado. Aí eu contei a seguinte historinha escrevendo hoje no Facebook. Eu escrevi o seguinte: olha, houve uma experiência de uma pessoa. Ela pegou um copo com água e pegou uma das suas mãos, encheu de sal e colocou aquele sal dentro do copo com água, mexeu e tomou. Quando ela começou a tomar, ela jogou a água fora, porque a água se tornou o quê? Inapropriada. Estava salgado demais a água naquele copo. Só que agora a pessoa pega a mesma quantidade de sal, vai lá no riacho e joga o sal no riacho. Depois ela baixa e toma da água do riacho. Toma. O que acontece? A água está boa. Por quê? O riacho levou o sal embora. O que está no copo é água, e o riacho é água, mas a quantidade é? No copo o sal concentra, e no riacho o sal se dissipa. Depende de onde você joga o seu problema. Dependendo de onde você jogar o seu problema, o problema se concentra.
Mas se você jogar o seu problema em Jesus, Ele dissipa o teu problema. Aleluia, Senhor. Não deixe que as coisas da vida sufoquem a palavra. Aleluia. Quando você concentra muita coisa em você, você permite que a palavra fique o quê? Sufocada. Deus está dizendo assim: eu te dou vitória, mas você, olha só que interessante, na palavra diz assim, ó: clama a mim e responder-te. Só que em vez de você clamar a Deus, você fica clamando para pessoas, reclamando com pessoas. A palavra está sendo o quê? Sufocada. Deus já deu a dica para você o que você tem que fazer. Deus já te deu a vitória para você, mas você permitiu que a palavra fosse o quê? Sufocada. É por isso que Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Você quer ter vitória nessa noite? Quer ter vitória, você que nos acompanha nessa noite? Não permita que a palavra seja sufocada. Sabe o que você faz? Concentra, fala assim: Deus, tira da minha mente toda a distração, tira da minha mente tudo aquilo que está me impedindo de acreditar e de viver a palavra. O autor aos Hebreus, ele é fantástico. O autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se você permitir que as outras coisas em volta tomem a sua atenção, a palavra é sufocada. Quer ver um detalhe interessante? Eu nunca surfei na minha vida, apesar de ter morado numa cidade litorânea, eu nunca me aventurei a pegar uma prancha de surf. Mas um dia eu estava olhando uma coisa e eu achei interessante, pastor Hermes. Como é que o surfista se mantém em cima de uma prancha? E por que os movimentos que ele faz são movimentos bem precisos? Existe um porquê. Você sabia que todo movimento que um surfista faz, ele faz baseado não no que ele está fazendo no corpo, mas na onde ele está vendo. Ou seja, o corpo vai para a direção que o seu olho vai. Se ele olha para o lado, o que acontece com o corpo? Já é natural, ó. Se ele olha para o lado, o corpo também vai. Ou seja, o teu corpo é direcionado de acordo para onde você olha. Isso fisicamente, mas também espiritualmente. Se você olha para os problemas, a palavra sufoca. Mas se você olha para Jesus, é diferente. Enquanto você está olhando o problema, os problemas estão sufocando você e a palavra se torna infrutífera. Mas quando você começar a tirar os olhos do problema e começar a olhar para Jesus, os problemas existem? Existem. Mas o que aconteceu? Eles pedem o poder. Por quê? O poder maior está na palavra, está em Jesus, onde você está olhando. Aleluia. Isso aconteceu com Pedro. Olha que interessante o que aconteceu com Pedro. Jesus está lá, né? Todo mundo no barco, todo mundo temendo, o vento é grande, a tempestade é grande. De repente Jesus se apresenta andando em cima do mar, e Pedro olha de longe, e Jesus diz: não temais, sou eu. Se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. Jesus falou: Pedro, vem. E Pedro colocou o pé para fora e sentiu firmeza, e continuou andando. Por quê? Porque ele estava olhando para quem? Mas na hora que ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, ele começou a afundar. Ou seja, continua olhando para Jesus. Não permita que as situações da sua vida sufoquem a palavra em você. E para encerrar, olha o que Jesus está dizendo. Esse é o objetivo que Jesus quer para mim e para a tua vida nessa série. Olha o que ele está dizendo, versículo de número 20. E esses são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, outro a 60 e outro 100. Eu profetizo em nome de Jesus, pela palavra que estou pregando, você vai frutificar. Você vai sair dessa crise melhor do que você entrou. Você vai sair desse problema melhor do que você entrou. Sabe por quê? É na crise que Deus faz você frutificar. É nesse momento crucial da sua vida que Deus vai abençoar você de uma forma extraordinária. E agora, Deus me fez lembrar agora. Deus me fez lembrar de uma coisa agora, que eu quero fechar com isso. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, é possível frutificar na crise? E como? Aos olhos humanos não, mas na presença de Deus você consegue. Eu me recordo da vida de Isaac. Isaac aprendeu a adorar Deus olhando quem? Seu pai. Isaac tinha como exemplo quem? Abraão. Hoje nós conhecemos Abraão como o pai da fé.
Isaac também foi aprendendo com seu pai o que? A crer em Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte: houve fome na terra, como teve fome na época de Abraão. Só que Abraão desceu para o Egito.